Olá, queridos membros, sejam bem-vindos a essa mágica leitura para Rodolfo e Juliette. Bem, eu vou fazer uma leitura bastante completa, tá? E vou usar aqui o tarô The Green Witch, que é o meu amorzinho, meu xodó, o que conta tudo, né? Lenormand, baralho cigano. E esse aqui é um oráculo que foi um oráculo assim bastante certeiro, onde eu dei todos aqueles detalhes ali sobre aquela data que iria acontecer e tal, que eles não iam ficar juntos, que se tivesse juntos eles iriam estar terminando, lembra? E aqui é apenas os arcanos maiores do tarô mitológico, tá? Vou usar esses aqui. E eu decidi colocar mais esse aqui, que é o The Light of Seers, tá? Então vamos primeiro para a energia do Rodolfo em relação a esse, sei lá, um possível relacionamento, a predisposição dele para tentar um relacionamento com a Juliette, ou se ele pensa, se ele sente. Pulou uma carta aqui. Essa posição aqui, gente, é para que vocês consigam visualizar mais as cartas, tá? Então, eu não tenho como ficar muito na frente da câmera aqui. Então, coloquei numa posição onde dê para olhar mais para as cartas e eu fiquei um pouco mais, assim, na diagonal, tá? Bom, essa foi a primeira carta que surgiu, que representa aqui a carta del Colgado, né? El Colgado, que é em espanhol, que é aquele que a gente chama de pendurado, certo? Aqui me revela na energia do Rodolfo uma sensação de... É como se estivesse assim, esperando o momento certo, tá? Eu não vejo uma situação da parte do Rodolfo onde ele não queira, tá? Onde ele tenha desistido realmente. É como se ele até tentasse, né, ir para frente e tal, mas só que ele vai assim, é como se o corpo fosse, mas a alma dele, as emoções dele fica lá. Porque no fundo ele tem uma esperança, tá? Então o Colgado aqui, ele tem muito aquela questão de tentar ver as coisas de uma forma diferente para poder compreender a situação e esperar o momento certo, tá? É uma situação onde ele fica assim, ele decidiu ficar desse jeito, né? Não é que ele está sendo obrigado a esperar, né? Não é algo que... É algo que ele quer. No fundo, por essa energia aqui da carta tirada, que representa ele em relação a um possível romance com ela. Então aqui não é uma carta de desistência, muito pelo contrário. É uma carta de espera, é uma carta de entrega, de um certo sacrifício, assim, sabe? Pra ver, assim, se vai dar alguma coisa. E é algo consciente dele, onde ele... É porque ele quer, não é algo que alguém force, tá? Saiu a carta da Juliette aqui, que é a sacerdotisa. A sacerdotisa esconde um segredo. A gente sempre vai falar dessa forma, né? Então, e também ela tem uma questão de... Como é que eu posso dizer assim? De pureza. E eu vou traduzir logo o que já vem na minha mente aqui, vendo essa carta, tá? Para a Juliette. É como se a Juliette tivesse se confuso. Ela quer um relacionamento sério, tá? E com relação a ele, é algo que ela, no fundo, no íntimo dela, ela deseja algo sério com ele. Gente, independente das atitudes que ela toma. O problema é que as pessoas muitas vezes têm, mas por que ela não liga pra ele? Por que ela não sei o quê? Isso daqui, a carta da sacerdotisa já tá respondendo tudo, tá? Essa pessoa aqui,
ela fica assim escondendo as coisas e dela mesma. Ela tenta convencer ela mesma de que não existe algo ali, tá? Ela tenta convencer algo de que tá tudo bem, só que no fundo ela guarda segredos, né? Ela é como se ela estivesse se guardando também. É como se ela estivesse fazendo tipo a dança do acasalamento também. Isso aqui me vem muito na cabeça assim, uma Juliette querendo se mostrar pro Rodolfo que ela é para casar e que se não for, se for para pegar, ela pega outro. Entende? Olha, se for para pegar, eu pego outro. Contigo, eu quero um lance mais sério. Uou, né? Também a gente pode ver aqui até mesmo a vestimenta, né, da pessoa aqui, né? Olha, poderíamos dizer também que é uma vestimenta que lembra, né, aquela questão do casamento, né? Os sonhos de casar, o masculino e o feminino, certo? Como representando o casal. Uma escada onde está indo para baixo, que é o fundo, né? O inconsciente. Quando a gente induz uma pessoa em um processo terapêutico, em uma hipnose, a gente sempre fala da questão da escada. Então, se imagine descendo uma escada. Isso é uma forma de fazer a pessoa relaxar, entrar em estado delta, para que ela consiga acessar o inconsciente, que é lá onde fica guardado tudo o que ela mesma esconde dela mesma. E aí lá no fundo a gente vê uma porta, né? Onde ela poderia estar demonstrando isso, mas ela guarda para ela, né? Aqui tem até uma fruta, que eu esqueci o nome dessa fruta, mas é uma fruta também que representa muito a fertilidade. Que ela é como se ela estivesse querendo demonstrar que ela é para casar, sabe? Que ela não é para ficar se pegando e jogando fora. Isso ele pode fazer com as outras, mas com ela não. Entende? Então agora eu vou pegar primeiro o Greenwich, tá? Rodolfo e Juliette, acessando as informações sobre esse relacionamento. Então a pergunta eles vão... É um relacionamento que tem como crescer ou já tá fadado aí, ó? Não tem mesmo jeito, né? Então é uma pergunta assim. Tem como dar certo esse relacionamento? Eu quero saber, né, se essa pergunta aqui eu vou direcionar bastante, eu quero direcionar bastante a pergunta, sem perguntar, tem que ser uma pergunta mais aberta, se tem a dar certo ou se vai ser uma catástrofe mesmo, se vai ficar assim, né? Tem algo para dar certo aqui em termos de relacionamento, no destino deles? Tem algum indício de que vai dar certo? Então, Rodolfo e Juliette, surgiu essas duas cartas aqui. Vou deixá-las aqui para ser como um complemento, tá? Porque eu quero primeiramente saber aqui o que tem de positivo, né, nessa situação para que eles tenham um relacionamento. Tem algo positivo que eles viveram? Tem algo positivo? Ó, o Ás de Paus, tá? Então, o que é isso aqui? Já é a segunda vez que vem isso aqui, tá? Isso aqui é um símbolo de que uma semente foi plantada, ou seja, tiveram algum início. Existe entre eles atração sexual, existe entre eles conversas, ou existiu, porque a gente está falando do passado. O que teve de bom no passado que possa ajudar, né, eles a se reunirem de novo, ficar junto, né? Na minha cabeça já ficaram, tá, gente? Então eu tô fazendo essa leitura conforme aqui eu vou falando e vem na minha cabeça o que tá na minha cabeça, né? Que eu já tirei antes. Então isso aqui é uma que tem a favor deles, que teve no passado, é como se tivessem se encontrado, tivessem conversado, tivesse tido algo ali e que depois ficou por isso, não teve, né? Não deu seguimento. Então, isso aqui
é muita fertilidade. O que é fertilidade? É algo que tem muita potência. Você sabe a potência de uma semente, tá? A potência de uma semente é uma árvore. O que é potência? É tudo que existe ali que pode surgir, que pode desenvolver, que pode alcançar. Então, isso aqui, uma árvore gigante de anos já foi isso aqui. Uma fruta que você está comendo, ela foi isso aqui, uma semente, depois brotinho, depois foi crescendo, crescendo, aí até que ficou, né? Depois de um tempo ali grande, foi amadurecendo e deu frutos, certo? E é isso aqui que tem de positivo que aconteceu entre eles, que tá aqui, ó. Tá plantado, tem uma semente aqui, tá? Bom, vou falar sobre essas duas cartas aqui, porque elas pularam, certo? Aqui vocês já estão vendo por si só uma carta assim linda, que tem aqui a família, que esse senhor representa a geração, né? Como se fosse o apoio, né? Então, pode ser exatamente pelo fato dela ter apoio da parte da família do Rodolfo, e que faça com que ela imagine, né? Se imagine, e ele também se imagine, né, em um relacionamento com ela, tá? Então, assim, independente se ela tá pegando ou ele tá pegando, não importa aqui o que aconteça, tá? As cartas não mentem. Então, no passado, teve sim essa ilusão entre eles, essa conversa. Cara, a carta da fertilidade aqui, essa é uma carta que fala sobre gravidez, tá? E essa carta também, quando ela vem, ela já fala aquela coisa da família. Então, você vê que aqui é a semente plantada, né? Muito fértil, uma carta de muita fertilidade. E aqui é como se já tivesse aqui, ó, o neném nascido. Ah, Michelle, eles vão ter filho? Gente, eu sempre falo pra vocês que a gente nunca pode fazer confusão em uma leitura. Eu não perguntei se ela tá grávida ou se ela vai ter filho com ele, tá? Existe sim essa possibilidade, porque ela sonhou com isso, eles sonharam com isso, né? Eles tiveram assim, essa ilusão, porque a gente está falando do passado, tá? Isso aqui é um passado que foi plantado na mente, no coração, no inconsciente deles, certo? Aqui a carta da comunicação, né? Que é a rainha de espadas. E eu penso muito que essa rainha que está representando ela, que ela é uma pessoa muito... ela é uma pessoa muito centrada. A rainha de espadas, gente, é aquela pessoa que sofreu. Sempre sai a Juliette. Toda vez que sai a rainha de espadas, é a dona Juliette, tá? Toda vez. E a característica dessa pessoa é uma pessoa muito centrada, muito inteligente, uma pessoa que não joga tudo assim de perna pro ar, uma pessoa que sabe o que faz e que não mete pés pelas mãos, entende? E aqui tá muito indicando que ela tem essa possibilidade de ter partido muito também dela esse sonho, porque eu já também fiz leitura e isso aqui eu já tinha visto também, que a dona Jujuba andou aí pensando, sonhando, né? Criando ilusões em relação a esse relacionamento com ele, e sim, tá? Então, eu vou deixar aqui, que eu já vou usar de novo, porque esse aqui, que é aquele oráculo que eu já usei, que vocês devem conhecer aí, esse aqui ele vai me falar do aspecto... calma, a carta quer falar. Do desafio do passado. Pô, o que veio contra, né? O que impediu? Putz, o que impede, né? Que tem do passado, assim, né? Então a gente tá primeiro sondando aqui do passado, porque é o passado que vai trazer o resultado pra gente, tá, gente? Então vamos lá. Qual foi o desafio do passado? Qual o obstáculo que eles tiveram que pode impedir eles de ficarem juntos no futuro? A máscara e a fonte. Eu vou aceitar as duas, tá?
Essa carta aqui, eu acho que ela tem muito a ver com a Juliette. Primeiro porque ela vem falando sobre Aquário e Capricórnio, que por coincidência aí, os signos principais, né, da Juliette, como é que fala? A lua da Juliette, né? Eu já falei pra vocês que 3 signos são os mais importantes. Todo o mapa astral é importante, mas os 3 principais, que é Sol, Lua e Ascendente. E aí depois vem Vênus, né, que é a do amor. E por incrível que pareça, Vênus, que é a casa que rege o relacionamento e tudo, né? Eu já tinha falado pra vocês, a Vênus dela é Capricórnio, tá? E a lua dela é Aquário. Então, assim, é como se ela quisesse manter as coisas, tudo ali às escondidas, tá? Em relação ao amor. É como se ela quisesse construir aos poucos. Então, ela queria carregar como se fosse, assim, uma mentira, né? Perante ao público. Também é uma carta que fala que não é favorável para alguém que tenha uma autoridade, uma figura de autoridade, né? Alguém que tenha muita influência sobre um grande público. Então, por incrível que pareça, olha os lábios aqui, né? Olha os cabelos cacheados, aquela tiara, né? Então, dá pra gente dizer mesmo que representa a Jujuba, né? A Juliette. Esses olhos aqui que vocês estão vendo, dessa forma, é como se assim, olha, ela tá fechada, os olhos dela estão fechados para a realidade, e ela abriu os olhos, que é uma visão mais ampla. Então, ela viu que aquele momento não seria o momento certo para revelar que estava em um relacionamento. Então, ou ela faria isso de forma a manter esse relacionamento fechado, ou ela não iria adiante com esse relacionamento, tá? Então, isso aqui, essa posição, essa postura dela, foi o que acabou sendo aí de negativo para o relacionamento. Por que negativo para o relacionamento? Porque foi positivo, por um lado, para ela, né? Ela não teve problema, nem ele também, né? Porque imagina se eles tivessem assumido. Naquele momento, não era o momento para assumir. E eu já tinha feito essa leitura com esse mesmo oráculo, que sempre falava que se eles assumissem, ia acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, ela usou a sabedoria, o olhar da sabedoria dela, tá? Só que não favoreceu ao relacionamento. Estão me entendendo? Quando vocês começarem a ver as coisas além da dualidade, como se você estivesse acima do bem e do mal, olhando como se fosse o sol brilha para os bons e para o que a gente diz que são ruins, né? O sol é neutro, ele tá para todos. Então, é como se você estivesse no lugar do sol, olhando, não olhar só o lado negativo, olha o lado positivo. Então, de uma certa forma, isso não favoreceu para que eles ficassem, continuassem alguma coisa ali que foi plantada, tá? Vou falar para vocês agora da carta da fonte. Para mim, essa carta continua falando que foi a Juliette que influenciou tudo aqui, tá? Essa questão, porque aqui também é uma carta que fala de alguém que tem uma visão mais ampla das coisas, tá? E essa pessoa aqui, ela tá tendo reconhecimento e ela sabe que o quanto é importante esse reconhecimento que ela tem, que é da sua o momento de brilhar, é o momento onde ela pode usar os dons dela, tá? Essa carta fala sobre isso. E esses dons precisam ser compartilhados com as pessoas, tá? Então, aqui é também um indício de que ela deu prioridade para a carreira dela, principalmente para que essa imagem dela não fosse arranhada e prejudicasse a carreira dela, que ela tá ainda, né, começando a desenvolver, tá? E a impactar, porque essa pessoa aqui acredita que os seus dons podem impactar os outros. Então, ela pode, como se fosse ajudar os outros. Então, eu não falo só o dom de cantar, né, de você tocar e transformar os outros com a música. Eu falo do dom de comunicar, tá? É o dom de influenciar.
Então, com certeza, é surreal. Vai sempre vir as mesmas. Eu posso usar qualquer carta, qualquer deck. Eu sempre mudo os decks, sabe? E as coisas sempre vêm as mesmas cartas com significado. Pode ser o deck mais diferente possível, tá? Eu tô jogando com tarô, que é um tarô mais, né, The Green Witch, que é uma coisa mais assim. Eu esqueci que é da cultura mais celta, né? Esse aqui é mitológico, né? E esse aqui também usa algumas coisas místicas, mas ele é um oráculo, ele não é um tarô, tá? E esse oráculo aqui, ele fala mesmo negócio assim, eu acho ele bem quente. Agora vamos pegar de novo The Green Witch para a gente ver o que vem de positivo no futuro, o que vai favorecer esta possível relação. Tem algo aqui que vai ajudar a surgir um relacionamento? O que pode ter aí de bom? Opa, voou uma carta aqui, tá? Olha, de novo a carta da sacerdotisa, tá? The High Priestess. Aqui ela tá dessa forma, aquela do The Green Witch, é uma cultura mais celta, né? Mas olha, gente, a mesma carta. Vocês estão lembrados que essa carta aqui, ela representa a Juliette? Olha só que carta saiu. O que favorece no futuro? A própria Juliette, tá? Vamos então entender esse aspecto positivo aqui. Bom, se aqui a Juliette escondia algo, aqui é onde ela mergulha nela mesma. Então é como se ela fizesse tipo um retiro, né? Se retirasse um pouco de cena, ficar um pouquinho mais sozinha. Não digo sozinha, mas eu falo assim, longe dos holofotes, tá? E ela encontrando dentro dela as respostas para isso, tá? Então, o que tem a favor? É como se vem à tona um segredo. Que segredo? Ah, eu gosto dele. É como se ela viesse a revelar. Deixa eu ver o que ficou no fundo do deck aqui. Essa carta aqui é a carta do julgamento. É uma carta que fala sobre renovação, tá? Então, quando o julgamento ele é assim, ele é o colheita daquilo que foi sacrificado. Então, tanto ele quanto ela tiveram que sacrificar algo para que, né, eles pudessem ali viver, né, como ele mesmo falou, em paz. E ela não atrapalhar, né, a carreira nem dela e também dele, né, gente? Porque, diga-se de passagem, né, isso atrapalha muito a carreira, né, de um artista quando vem muito hater, né, quando vem imagem arranhada. E então essa carta que ficou no fundo do deck aqui é uma carta de revelação. Se essa carta é aquela carta que está sendo ocultado um segredo, e como eu falei, é como se fosse um segredo que vem à tona, é como se aquilo que ficou escondido por algum motivo, agora sim chegasse o momento, porque o julgamento diz assim, olha, chegou o momento de você decidir. Aqui é uma carta que fala de escolha, é uma escolha para o bom, para o lado bom, é uma escolha que vem. Aqui a gente tem que lembrar que eu perguntei o que tem de positivo a favor para que eles venham, né, a se envolver. Se aqui me revelou que a energia dela é de alguém que esconde ou escondia o sentimento, aqui me confirma que esse sentimento vem à tona. Ou seja, que ela vai deixar esse sentimento ressurgir, já que essa carta aqui fala de ressurgimento, de renovação, de ressurreição, tá? Calma que a gente vai, né? É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai fechando. Agora a gente puxa o oráculo aqui.
Porque a gente vai ver o que vai impedir, tá, gente? A gente vai tirar o resultado da leitura, tá? Porque no tarô não é assim, vai isso, vai aquilo, vai assim, entendeu? Pelo menos quem estuda tarô sabe disso, tá? Aqui vocês estão vendo alguém que estuda tarô, não vidente, alguém que tenta chutar alguma coisa, tá? Vidente não tenta chutar, não. Vidente enxerga algo, sei lá. Mas... E tem gente que tenta chutar, entende? Então tem gente que tenta chutar, tem gente que estuda tarô e tem vidente. Então, aqui a gente vai peça por peça. Então, me mostra, por favor, aqui, o que vai impedir. Qual é o desafio, o obstáculo a ser passado? O que pode vir a impedir? Qual é o obstáculo? Guru. Isso aqui significa, gente, escapismo, tá? É como se ela tem um significado positivo, tá? Mas aqui a pergunta foi o que é de bloqueio, o que pode vir a ser uma barreira. Então eu vou, né, falar para vocês o significado negativo dessa carta. Alguém que escapa. Por incrível que pareça, aqui no fundo do deck tirado, essa carta estava, né, quando a gente termina de tirar, né, essa carta vem no fundo, fica no fundo. Preste atenção, as duas mãos para cima, tá? E vocês já tinham visto, quem, né, aqui tá acompanhando, que acredito que todo mundo, essa aqui surgiu na leitura, aquela leitura do Piripiri lá, que foi revelado muita coisa, né? Do porquê que o negócio não iria para frente, tá aqui. Isso ainda tá na energia, tá? Então aqui tem essa questão do escapismo, tá? Por medo, certo? E aqui revela aquela questão de querer agradar a maioria, tá? Ainda tem isso aqui. É muito difícil, assim, pra Juliette é fácil ela se impor para um grupo de pessoas, né? Então, assim, um grupo pequeno. Agora, para muita gente, multidão, para imagem, para os holofotes, para a pressão das marcas, trabalhos que ela tem que necessita da imagem, fora que tá vindo aí a política, e ela vai ser muito chamada, né, para essa questão da política esse ano no Brasil. Então, isso aqui é o que ainda vai impedir, tá? Eu gostaria de pedir, por favor, aqui, solicitar, eu não posso impor, né? Eu não posso impor. Mas as pessoas tendem muito a julgar a Juliette, mesmo explicando. No fundo, ai, fala aí, vai. Ai, porque não sei o que, gente. E eu sempre dou esse alerta aqui, tá? Vamos respeitar os valores das pessoas, o significado que elas colocam na vida e que elas têm na vida. E na trajetória de vida dela, porque ela tem uma trajetória de vida e que ela anda respeitando, certo? A trajetória dela, ela tem respeitado. Que a trajetória dela, esse momento, é outro, é um bem maior. E embora o Rodolfo esteja na vida dela, faz parte tudo dessa salada aí, tá? São aprendizados, tá? Então isso aqui tá... É o que pode acabar quando ela de novo, assim, ela ceder a isso que ela quer esconder, né? A essa máscara aqui. Então é algo que vai surgir de novo, tá? Lá na frente, um obstáculo novamente que se coloca, dela se manter nessa posição aqui de ocultar, de se guardar, certo? Então, peguei aqui agora o The Light of Seers pra gente ver o futuro, o resultado disso aqui tudinho que a gente viu. E aí, qual dos resultados, né? O que vai aqui prevalecer? Separação, tá? Então, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, tá? Olha aqui, finalização no fundo do deck. 3 de espadas,
né? Tá falando por si só aqui, muito clara essa imagem, mas óbvio eu vou falar o significado para vocês, tá? O 3 de espadas, ele é nitidamente a carta da separação quando a gente está jogando para um relacionamento, tá? Então, o resultado é que se mantém separados, tá? No sentido de que a minha pergunta logo no início foi: e aí, isso vai render esse relacionamento? Tem como, né, dar certo? Tem como ressurgir das cinzas? Tem como... Eu fiz uma mentalizei, né? Se ia ser catastrófico ou se ia ser algo que fosse dar certo, né, a longo prazo. Então, olha, a árvore que representa geralmente a fertilidade, algo que cresce, tá tudo seco aqui, ó. Não tem fertilidade nenhuma, né? E é dor, aqui representa dor, sofrimento também, tá? Então, vem primeiro de uma questão onde havia uma decisão a ser tomada, né? Depois, a pessoa, as pessoas, né? Estamos falando para um casal aqui. Senão parece que a gente está culpando, botando a responsabilidade só em uma pessoa. Passamos, antes de chegar nesse 3, passamos por uma fase onde não conseguia ver uma solução. Então ficou preso e não tomava uma decisão, foi deixando passar. E aí o que surge aqui? Quando a gente não toma uma decisão na nossa vida, em relação, ela tomou a decisão dela, tá? Para outras coisas. Só que isso aqui é como se ela não quisesse, assim, dar aquele veredito, quisesse manter, tá? Só que não foi aceito essa postura aqui. E aí o que acontece? O próprio destino vem quando você não faz a sua escolha, no momento que chega para você, né? A vida bate ali, o momento certo para você tomar uma decisão, uma encruzilhada. Você não toma decisão, o tempo vai passando e aí a própria vida se encarrega de trazer aí. E nem sempre esse resultado vai agradar, pois ele traz uma certa dor, um certo sofrimento, uma lamentação, tá? Gente, essa foi a primeira parte de uma leitura que eu quero trazer para vocês, tá? Esse é um método que eu trouxe aqui para ver se a relação tem possibilidade no futuro de dar certo, se vai dar ou não. E aqui já indicou que não, tá? Poderia mentir para vocês, mas dei todo o conjunto aqui do que tem pró, o que tem a favor, o que aconteceu e tal. E aí, olha só, existe vários resultados que poderia me responder assim, olha, não, simplesmente não vai dar, simplesmente não vai. Mas essa carta aqui é uma carta que não é uma dor, assim, de dizer assim, uma separação, um não de tranquilo. É um não que, ó, veio daqui. Lembra que eu disse que teve coisas assim, olha, teve ele esperando, teve ela ali, né, querendo mostrar que ela valia a pena, teve ela se iludindo aqui, assim, criando ilusões, pensando, teve algo entre eles, sim, né, no início que poderia trazer aqui. É por isso que existe essa dor, por causa de tudo isso, porque tinha coisas aqui no caminho para dar certo, tinha as energias para dar certo, mas é assim que as coisas funcionam na vida. Essa foi a leitura. Eu venho trazer também agora a previsão de janeiro, fevereiro, março, abril, porque nós temos uma leitura que foi feita com este oráculo aqui, que em abril a gente saberia do negócio ali, blá blá blá. Então eu vou fazer uma leitura, um método para vocês, que é onde a gente vai fazer janeiro, fevereiro, março, abril, que a gente vai saber se tem algum retorno, se teve um relacionamento, qualquer coisa, uma paquera, se vai haver retorno. E aí a gente vai analisar de janeiro a abril se vai ter esse retorno. Esse foi o mimo que eu trouxe para vocês. Tô resolvendo adiantar esse vídeo para vocês porque eu ia entregar no domingo, né? Não vai mais ter live, né? Então vai ser entregue em forma de vídeo. E a live a gente deixa para bater papo, mas aí junta todo mundo, seguidores, não tem esse negócio de link mais não, tá? Então
Daí o que acontece? Como domingo não vai ter live, eu vim aqui adiantar, dar esse mimo pra vocês não ficarem esperando até domingo. Poderia soltar só domingo isso aqui, mas vou soltar agora, no momento que eu terminar aqui. Vou parar esse vídeo, vou subir pro YouTube e vou mandar pra vocês. Então, eu não vou nem pedir pra você dar like, porque é um vídeo que não vai ser visto por todo mundo. Mas deixa nos comentários o que você achou e enviando sempre energia positiva, tá? Pra que tudo dê certo, tá? Me diz o que vocês acharam, se gostaram. Um beijo, amo vocês.